Olá, meus irmãos em Cristo. Quero agradecer a Deus por mais uma grande oportunidade que temos de estarmos aqui no templo da Igreja Cristã Evangélica em Mojuí dos Campos. E louvo a Deus por você que já está nos acompanhando através dessa live. Eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida. E antes de fazermos uma oração, eu quero convidar você a interagir conosco, colocando a sua mensagem aí de participação e divulgando então ao nosso endereço eletrônico para que outras pessoas nos acompanhem. E é importante que você esteja reunido com a sua família para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu vou fazer uma oração e logo após essa oração, ok? Então, feche seus olhos e orem comigo. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor pela imensa oportunidade que temos nessa noite de louvar e bendizer o Teu nome. Pai Santo, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede uma grande oportunidade de crescermos um pouco mais. Pai Santo, nos ajuda a receber a mensagem de hoje à noite e colocarmos em prática. Meu Deus amado, quero pedir em favor dessas famílias que estão nos acompanhando. Meu Deus, que o Senhor abençoe ricamente as vidas dessas pessoas e que elas sejam, meu Pai, edificadas pela Tua palavra. Ó Deus, fale conosco nesse momento e que a glória do Senhor venha resplandecer no coração de cada um e que venhamos colocar, meu Deus, em prática tudo aquilo que venhamos aprender nessa noite. Pai Santo, eu te peço pelos meus irmãos e que o Senhor conduza, meu Deus, em espírito e que todos possam adorar em espírito e em verdade. Pai Santo, nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Nós estamos trabalhando no mês de maio um tema: Famílias Fortes, Igreja Forte. E eu quero mais uma vez compartilhar com você sobre famílias fortes na Bíblia. 2, Áquila e Priscila. E eu gostaria de compartilhar com vocês, falando um pouco sobre essa família. Ok? Então quero fazer um pedido a você que não saia antes de concluirmos a nossa programação. É interessante, para você compreender um filme, você tem que assistir o filme do começo até o fim. E para você compreender uma mensagem, é preciso você acompanhar do início ao fim. E você só vai ser edificada se você permanecer e entender a mensagem até o final da nossa programação. Ok? Então, desde já, muito obrigado. Que Deus te abençoe. O nosso intuito aqui, o nosso objetivo maior é levar a palavra de Deus aos corações de cada família e que essas famílias sejam edificadas e posterior se torne uma família forte no Senhor. Amém? Muito bem. Então, eu quero ler um texto. A família que são bênçãos, nós estamos mencionando nesse mês de maio. E a família que nós escolhemos hoje é a família de Áquila e Priscila. Tá? Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 18. Vou ler apenas 4 versículos. Ok? 4 versículos. Vou repetir o endereço. E você vai abrir a sua Bíblia, porque provavelmente você está com uma Bíblia na mão. E o endereço é Atos, capítulo de número 18, verso de 1 a 4.
Muito bem, então vamos lá, vamos para o texto. Diz assim a palavra de Deus: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorriam na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Amém. Vamos fazer uma breve oração, agradecendo pela palavra que acabamos de ler. Então, feche seus olhos, interceda por mim nesse momento e pela palavra que nós acabamos de ler. Pai Santo, obrigado, meu Deus, pela tua santa e bendita palavra. Palavra essa que é poderosa para nos corrigir, nos educar, para nos transformar. Deus Santo, eu quero te agradecer, meu Pai, por ter a liberdade de ter acesso a esse livro, porque essa palavra é refrigério para nossas almas. Ela que nos fortalece, que nos conduz, nos direciona. E, meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. O meu pedido nesse momento, que teu Espírito Santo venha falar em nossos corações e que sejamos edificados pela tua palavra e que posterior possamos produzir frutos para a glória e honra do teu nome. Pai Santo, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, meus amigos, eu quero continuar e me deter na vida desse casal. É uma família, mas que não tem filhos. E antes de entrarmos dentro do texto, eu quero levar a você a fazer uma viagem no tempo antigo, na igreja primitiva, propriamente dito, para que a gente venha entender um pouco e venhamos refletir sobre a vida desse casal e até mesmo sobre as nossas vidas. A ideia que eu quero apresentar é uma reflexão e, ao mesmo tempo, fazer uma avaliação entre o contexto dos crentes do passado, da igreja primitiva, com os irmãos da igreja contemporânea, ok? Então, viaje comigo, por exemplo, para a família de Áquila e Priscila nos tempos dos primeiros séculos, no tempo do primeiro século, onde a igreja cristã estava se expandindo, a igreja primitiva. E naquele tempo, os irmãos, eles estavam vivendo na terra e o objetivo deles era chegar ao céu. E quando eu falo que esse objetivo era chegar ao céu, é que eles priorizavam o reino de Deus. Eram pessoas que trabalhavam normalmente, como nós vamos ver na biografia desse casal, que eles eram pessoas trabalhadoras, diga-se de passagem, empreendedores, e que viviam no ramo do comércio, mas seu objetivo maior não era apenas trabalhar para ter lucros, pensando
em ter um bem-estar, diria, dentro da sociedade, maior do que o interesse do reino. Nós vamos observar que esse casal foi um casal que dava prioridade ao reino de Deus. Não que eles deixassem de viver uma vida, diria, exercendo o seu papel de cidadão, trabalhando para o seu sustento e procurando ser feliz aqui enquanto está na terra. E posterior, que a ideia maior desses primeiros cristãos era estando na terra, mas de olho numa pátria celeste. E agora eu quero convidar você para fazer o contraste do crente contemporâneo, desse cristão contemporâneo. Posso observar, são troca de valores, onde esse cristão está com os pés na terra e os olhos também na terra. Eu não estou aqui generalizando, mas uma boa parte vive aqui nessa terra, dando prioridades naquilo que é passageiro. E quando nós deveríamos copiar ou seguir os exemplos desse casal que nós estamos compartilhando hoje, Áquila e Priscila. Como reflexão, e você pode até olhar com um olhar crítico e fazer uma análise a respeito dessa comparação que nós estamos fazendo. Como você então vive? Você vive trabalhando, querendo sempre o ter aqui, procurando materiais e deixando de exercer um papel fundamental, contribuindo para o reino, para o avanço do Evangelho, onde está a sua pátria, onde nós vamos estar. Será que temos agido assim? Como estamos agindo? Eu quero que você reflita sobre isso, que venhamos aprender com esse casal. Pois muito bem, o texto que nós lemos, irmãos, diz assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Depois disto, o quê? O contexto desse capítulo de número 18 fala com muita clareza que Paulo vem na sua trajetória missionária sofrendo prisão. Nós vamos ter o relato anterior da prisão do Paulo e Silas. Depois ele é confrontado na Grécia. Então, os próprios filósofos, ele vai debater com os filósofos, vai ser expulso. Então, Paulo, ele vem sofrendo ataques. E nós vamos ver um apóstolo, talvez até desanimado, por tudo que vem acontecendo na sua vida. Mas o que eu quero falar com isso é que ele vai se deparar com um casal chamado Áquila e Priscila. E esse casal é o porto seguro, onde Paulo vai encontrar nesse casal, que é uma bênção para o Paulo. Ele vai falar isso em outras referências bíblicas, talvez nós venhamos mencionar aqui. Ele vai falar com clareza a importância que teve esse casal no seu ministério. E o primeiro ponto que nós vamos traçar aqui, meus irmãos, famílias fortes são bênçãos
para seus líderes espirituais. O casal Priscila e Áquila, eles residiam em Roma, e o imperador Cláudio lança um decreto expulsando os judeus daquela cidade, e eles vão para Corinto. Então eles chegam em Corinto e Paulo vai se encontrar com esse casal. Como eu falei anterior, Paulo estava cansado, sofrido, um homem de muitas lutas, missionário que enfrentou inúmeros obstáculos, mas aquele casal foi o ponto de recomeço para o apóstolo Paulo. Talvez pensando em desistir, mas um tanto quanto abatido, depois de tudo o que vinha acontecendo. E esse casal, ele se tornou uma bênção para o apóstolo Paulo. E eu quero só frisar algo muito importante, que quando Paulo chega a se encontrar com Áquila e Priscila, ele não é esse apóstolo Paulo que nós conhecemos. Ele não era esse apóstolo Paulo que conhecemos hoje, escritor das números maiores de carta contida nas escrituras. E ele não era esse homem assim, diria, tão famoso. Era um missionário, claro que eles conheciam como pregador e missionário, e eles não receberam em sua residência um homem famoso, não. Eles receberam um homem que provavelmente já haviam ter falado sobre a vida do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz, nos 3 primeiros versos do capítulo de número 18, que o Lucas, historiador, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele escreve narrando da seguinte forma: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, hoje Turquia, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, ou seja, Paulo se aproxima deles, e nós vamos ver na sequência, em alguns relatos, em outros escritos, por exemplo, como Corinto, nós vamos ver o quanto foi importante a vida desse casal para o apóstolo Paulo. Eu diria que ali foi uma vírgula para um recomeço do apóstolo Paulo, para ele continuar a sua caminhada. O relato bíblico de Atos, capítulo de número 18, o verso de 1 a 3, diz que o casal morava em Roma. Fala com clareza isso. E que foram expulsos pelo imperador. Nós vemos isso aconteceu provavelmente no ano 49 depois de Cristo. A Bíblia diz que então que foram para Corinto. Mais tarde podemos ver novamente Áquila e Priscila junto com o apóstolo Paulo em Éfeso. Então eles foram muito importantes na vida do apóstolo Paulo. Meus irmãos, eu quero ilustrar algo muito importante, que o nosso primeiro ponto é: famílias fortes são bênçãos para os seus líderes. E eu quero ilustrar algo muito importante que me aconteceu essa semana passada. Vocês sabem que nós, como pastores, líderes, nós somos pessoas sujeitas assim como vocês. Nós não somos homens. Nós andamos com Deus, mas nem por isso deixamos de sofrer ataques, opressões e tristezas e até desanimados.
E durante essa semana estive assim tão mal. Eu estou falando aqui porque às vezes eu peço oração aos irmãos e as pessoas não têm nem ideia da importância de orar pelos seus líderes, porque sofremos. Deus nos consola e Deus usa pessoas para nos ajudar. E conversando com uma pessoa, não vou citar nomes para não ter vaidade, mas essa pessoa, ela me ajudou com palavras, conversando e até trazendo conforto ao meu coração, como amigo, como uma pessoa que se interessa até pelo seu líder de querer ajudar. E a própria pessoa disse: pastor, eu percebo que o senhor não está bem pelas suas palavras. E eu disse: de fato é. Mas aquela pessoa começou a me ajudar com as palavras e pedir oração. E Deus me ajudou no decorrer dessa semana, graças a Deus, superando as adversidades da vida, né, vendo a minha esposa chorar, triste pelos acontecimentos que nos cercam, distante das famílias, e nós preocupados com a igreja, com os familiares. E Deus vem confortando nossos corações e Deus usando pessoas para nos ajudar. E eu serei grato eternamente por essa pessoa. E meus irmãos, e eu percebo, depois de contar isso para você, fazer menção, eu quero aqui ao vivo dizer para essa pessoa que eu sou muito grato pela sua vida. Pelo aquilo que aconteceu e que eu fui tão abençoado pela sua vida. Continue orando por mim, serei grato eternamente. E peço a todos que estão nos assistindo que não deixam de orar, não só por mim, mas pelos líderes que fazem parte dessa igreja, de cada departamento. Seja um intercessor, se preocupe, faça como esse casal que ajudaram o apóstolo Paulo. E Paulo vai citar em 1 Coríntios a grande importância que essa pessoa teve na vida do apóstolo Paulo. Famílias fortes são bênçãos para as igrejas ou para os líderes. Famílias fortes são bênçãos para os seus líderes. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, eu não estou falando isso apenas porque sou pastor e líder dessa igreja. Não, eu quero que você ore por todos os pastores, líderes, que também sofrem ataques, que sofrem. Faça como Áquila e Priscila, que Paulo vai dizer, até em 1 Coríntios, quero ler esse versículo com você, 1 Coríntios, capítulo de número 16. Vamos lá para o verso 19. Vamos ver o reconhecimento que Paulo teve por Áquila e Priscila. Vamos ver o que é que ele diz. Então, vá lá para 1 Coríntios, capítulo de número 16. 1 Coríntios 16. Vamos lá, o verso de número 19. Olha que Paulo diz aqui: as igrejas da Ásia vos saudam no Senhor, muitos vos saudam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Primeiro que eu vejo aqui, meus irmãos, é que Áquila e Priscila abriram as portas da sua casa para que ali se tornasse uma bênção, se tornando aquela igreja, onde era o encontro daqueles irmãos para adorar o Senhor. Primeiro que eu vejo aqui, seja uma bênção oferecendo aquilo que você tem, a sua casa, isso que Deus lhe deu, Ele deu para você ser um bom administrador, um mordomo.
faça isso. E eu quero contar algo muito importante, também a título de ilustração. Eu vim aqui para essa igreja com a minha família, para essa cidade, e sou muito feliz aqui. Agradeço a Deus por ter me trazido no tempo certo a essa igreja. Encontrei famílias que são pessoas hospitaleiras, receptivas, e que de fato abrem a sua casa, a porta da sua casa para nos receber. E diga-se de passagem, com muita alegria. Meus irmãos, isso de fato é muito bom e um bom testemunho. Eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos aqui e queria mencionar um nome de uma família que me chamou muita atenção. A dona Teresa, a avó do irmão Enderson, como os irmãos conhecem, a mãe da irmã Evanilce, conhecida como Baísa, vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Essa mulher, ela é uma mulher que tem o dom de receber as pessoas com alegria no coração. Hospitaleira, agradável e que ama servir. E eu louvo a Deus pela vida da minha querida irmã Teresa. Minha irmã, Deus te abençoe grandemente, sou grato pela sua vida, que Deus te abençoe e lhe dê a sua saúde, muitos anos de vida, continue sendo essa serva, exercendo o dom que Deus lhe deu para abençoar as pessoas. Meu muito obrigado, que Deus lhe abençoe grandemente e que venhamos ter esses exemplos de pessoas que têm o dom para servir. E esse casal foi uma bênção para o apóstolo Paulo e muitas pessoas têm esse exemplo também nesses dias, nos nossos dias, na igreja contemporânea. Eu falo especificamente aqui a igreja de Mogi dos Campos. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe grandemente, continue assim. Eu quero dizer que sua família, a nível de uma pergunta para você refletir, sua família tem sido bênção para os líderes espirituais das igrejas, da sua igreja, por exemplo? A sua família tem sido no final da vida dos pastores que pastoreiam a sua família, será que eles irão lembrar de sua família como aquela família hospitaleira, receptiva, que ama os seus líderes? Eu louvo a Deus, eu vou repetir isso aqui mais uma vez, pela vida dos meus irmãos que tenho pastoreado, que age dessa forma. Que Deus continue vos abençoando, meus irmãos. Mas reflita sobre isso. Paulo, com alegria, lembrou com gratidão no coração dos tempos que passou na casa de Áquila e Priscila, no quanto eles foram úteis e bênçãos para o seu ministério. Nós vamos ver lá na frente que Paulo já vai se encontrar com Áquila e Priscila já lá em Éfeso, saindo de Corinto e indo lá para Éfeso. Então eles foram de fato uma bênção, tá? Seja assim, procure ser bênção para os seus líderes espirituais. Eu não estou falando aqui apenas da minha pessoa como pastor, estou falando com a liderança. Nós temos os nossos irmãos que são que fazem parte do conselho espiritual da igreja, os nossos diáconos, aqueles que fazem parte da nossa igreja são os líderes. E precisamos então honrá-los e dê atenção devida, sirva com dedicação, ok? Ensine seus filhos, eu quero deixar aqui esse desafio, ensine seus filhos hoje a ser essas pessoas que contribuem para com esses líderes, ok? Cria na sua família, ou você deve criar na sua família um ambiente favorável, positivo, à imagem de um pastor, com a sua participação que você deve ter para com seus filhos, ensinando
a palavra de Deus, respeitando os líderes e assim intercedendo, ensinando a orar pelos seus líderes espirituais. Orem em família pelos líderes da igreja. Eu sei que você tem orado por mim, mas eu vou repetir aqui, meus irmãos. Eu preciso das vossas orações. Então, eu conto com as orações dos nossos irmãos. Faça da sua casa um ambiente acolhedor para os líderes da sua igreja. Então, o nosso segundo ponto é: famílias fortes são bênçãos para igrejas, que aquelas pessoas que se tornam membros da igreja. É muito bom quando uma pessoa acolhe, principalmente aqueles que estão chegando recente, que tomaram uma decisão. Como é bom. Não é apenas o papel do pastor discipular. Claro que o pastor tem que fazer isso, mas a igreja no geral, ela tem que ser uma igreja acolhedora, que se importa com a vida espiritual de cada pessoa que está agregando a essa igreja. E Áquila e Priscila, eles tinham essas características. Eu quero ler novamente 1 Coríntios capítulo de número 16, o verso 19, que diz que as igrejas da Ásia vos saudam. Estava falando, Paulo escreve, ele cita aqui, Lucas cita, que Paulo então sauda no Senhor Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Eles abriram ali as portas para atender aqueles irmãos que estavam recém-chegados. E nós vamos ver isso mais lá na frente, que Apolo foi uma dessas pessoas que foram agregadas na casa de Áquila e Priscila. Ensinaram então, apesar de ser um homem culto, que tinha uma boa retórica, e mesmo assim Áquila e Priscila chamaram eles para ir para a sua residência e lá compartilharam a palavra do Senhor com eles. Então isso é muito importante, meus irmãos, ser bênção na vida dos membros. Não apenas ser bênção na vida dos líderes espirituais da sua igreja, mas que você seja bênção também para os membros e principalmente aqueles que estão agregando na comunidade cristã, a nossa igreja. A segunda quando nós vimos que Paulo ele cita a Áquila e Priscila, ele fala de algo muito importante aqui, em Atos capítulo 18, que ele diz que eles foram para lá, para Corinto. E nós vamos ver também em Romanos capítulo 16, o verso 3, que alguns estudiosos acreditam que isso talvez tenha ocorrido por volta do ano 57. Vamos ver o que aconteceu nessa época. Depois do decreto de Cláudio, eles saíram para lá, atenderam o apóstolo Paulo, acolheram ele, aprenderam com ele. E vamos ver então Romanos capítulo de número 16 e o verso 3. Só volte um pouquinho, Romanos capítulo de número 16 e o verso 3. Diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Esse casal, eles não apenas abriram ali a porta da sua casa, acolheram Paulo, posterior acolheram Apolo, e a sua residência tornou-se ali uma igreja onde aqueles irmãos congregaram, como eles foram fundamentais contribuidores no ministério do apóstolo Paulo. Então, mais uma vez, eles são citados como bênçãos para a vida do apóstolo Paulo, como cooperadores. Cooperem na obra de Deus. Você, a sua família, você pode ser cooperador. Como você pode cooperar, meus irmãos? Acolhem aquelas pessoas que estão chegando,
procure interagir com ela, se importem com ela, orem por ela, seja então um cooperador na obra do Senhor. Eu quero falar do terceiro ponto, que é famílias fortes ajudam no discipulado dos crentes mais novos na fé. E nós vamos estar falando aqui no texto de Atos 18, verso 24 a 26. Eu quero ler esse texto porque ele vai dar consistência naquilo que nós vamos falar sobre a ajuda que Áquila e Priscila estava contribuindo com Paulo na área do discipulado. Atos, capítulo 18, vamos ler o verso de número 24 até o 26. Diz assim: Ele, pois, começou a falar ousadamente nas sinagogas. Ouvindo-o, porém, Priscila, Áquila tornaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Áquila encontrou Apolo, e esse homem ele já tinha ouvido falar do arrependimento que João anunciara a respeito de Jesus, de confessar os seus pecados e que seria perdoado quando João estava pregando. Ele conhecia muito bem sobre isso, mas ele não tinha um conhecimento amplo do batismo com o Espírito Santo. E esse casal começaram então a ensinar a palavra de Deus com mais exatidão ao Apolo. Então, a partir de então, eles contribuíram na área do discipulado, ensinando mais e mais o Apolo, que era um pregador eloquente, com uma boa retórica, como eu falei anterior. Então, eles foram bênção para o apóstolo Paulo e continuaram servindo ao Senhor como discipuladores. E você, meu irmão, precisa entender que essa área não é apenas um trabalho do pastor, mas você, como membro dessa igreja, ou membro de qualquer outra igreja, você que está nos acompanhando, você tem a responsabilidade de ensinar, de discipular essas pessoas novatas que estão chegando para a comunidade, que aceitaram Jesus, que estão servindo, mas que precisam da nossa ajuda, ok? É importante saber disso. O terceiro ponto que eu quero falar com você nesta noite é que famílias fortes ajudam no discipulado dos crentes mais novos na fé. Então, aquilo que nós falamos ainda há pouco, eu quero falar do quarto ponto, houve aqui uma troca. Famílias fortes, todos os seus membros trabalham juntos. E dentro desse quarto ponto, eu quero lhe chamar a atenção em uma coisa muito importante, meus irmãos. Na Bíblia, não foi relatado momento nenhum, pelo menos Lucas não escreve esse relato de Áquila e Priscila, mencionando apenas o nome. Todas as vezes que eles são mencionados, eles estão juntos, o casal. E é importante trabalhar em equipe. E eu quero chamar a sua atenção que é preciso trabalharmos em família. Você que tem a sua família, procure contribuir com a sua família. Eu louvo a Deus pela minha esposa e quero honrá-la aqui, agradecendo a Deus pela vida dela, que tem sido minha companheira nessa tarefa árdua, mas prazerosa de servir a Deus. E juntos estamos fazendo a obra do Senhor. Ela tem sido a minha companheira fiel
e que tem me ajudado de forma, eu diria, tem completado aqui o nosso trabalho. Uma verdadeira disjuntora, né? A disjuntora, servindo na medida do possível em todas as áreas. Então, esse exemplo desse casal aqui, nós vamos ver que eles estão sempre juntos, servindo ao Senhor. Famílias fortes, todos os membros trabalham juntos, independente da posição, para o enriquecimento do reino. É isso que nós precisamos fazer. Servir ao Senhor juntos. Nossas igrejas precisam tanto da presença de homens quanto de mulheres. É certo que as mulheres, quase no geral, nós estamos observando, ou já observamos, que as mulheres são mais ativas nas igrejas. Estou falando de forma geral. Mas os homens precisam andar junto com as suas esposas, trabalhando em prol do enriquecimento da obra do Senhor, do avanço da obra para o reino de Deus. Ok, meus irmãos? Tanto homens como mulheres devem, então, trabalharem junto. Oremos para que os casais da nossa igreja estejam envolvidos de uma maneira saudável no trabalho da igreja. Quero não só desafiar, mas pedir que você esteja orando pelas famílias, que todos estejam empenhados. Nós estamos passando por esse momento difícil de isolamento, de crise na saúde, crise na política brasileira, mundial. E esse é o meio que nós encontramos para levar a mensagem de Deus com o objetivo de edificar as famílias e que essas famílias sejam fortes e que edifiquem a sua família e que essa igreja seja edificada através do seu testemunho, da sua ação, daquilo que você tem valorizado ou priorizado como o reino de Deus. E não esqueça, nós estamos aqui na terra, mas a nossa pátria é no céu. Vamos contribuir, vamos ajudar muitas famílias, sendo discipulador, cooperadores para a obra do Senhor, para o avanço da obra, mas com dedicação. Dedique-se na oração pela sua família, ore pela sua família, pelos líderes, os líderes dos departamentos. Faça a sua parte, participe, ligue para o seu irmão, mande uma mensagem para ele, mostre que você se importa, que você não ama apenas de palavra, mas ama porque se importa com ele, procurando saber como ele está. Seja uma bênção para o seu irmão. Nesse momento em que nós estamos vivendo, nós temos uma ferramenta chamada internet, e que através dela alcançamos as pessoas. E eu chamo a sua atenção para que você interaja com seus irmãos e demonstre o verdadeiro amor. Demonstre o verdadeiro amor que você tem em Cristo por essa pessoa. Eu quero concluir essa mensagem de hoje à noite, onde foi mencionada Áquila e Priscila, dizendo que Deus nos conceda para a nossa igreja famílias assim. Esse é o meu desejo. Que venhamos encontrar na nossa igreja que tem pessoas assim. Claro que tem outras que precisam melhorar, que são cooperadores, e que cooperam com o coração, com amor no reino. Também que tenhamos famílias assim como Áquila e Priscila. Famílias que trabalhavam juntos com o objetivo de avançar o Evangelho, levar o Evangelho, levar a palavra de Deus aos corações. E ele servia ao Senhor não apenas abrindo as portas da sua casa, mas também se doando, fazendo o trabalho do Senhor. Famílias que abençoam os líderes, seja uma família que abençoe o seu líder espiritual, os seus líderes como o corpo diaconal da igreja e o conselho espiritual da igreja.
o seu líder do seu departamento. Ore por ele. Às vezes nós temos a tendência de mais criticar do que ajudar. Então, antes de você criticar, você que está me ouvindo, que às vezes tem caído nessa cilada, não critique, mas orem pelo seu líder e procure ajudar ele. Ele precisa da sua ajuda. Famílias que por onde passam deixam marcas profundas. Sabe, será que daqui a alguns anos alguém vai lembrar da sua família como aquela família que é hospitaleira, que dá atenção, que se preocupa, que tem o coração ao serviço do Mestre, que está empenhada no reino, que está interessada no reino, que prioriza o reino e não na terra? Seja uma família abençoada. Famílias comprometidas com o crescimento espiritual dos crentes. Você pode mandar uma mensagem e às vezes a pessoa está precisando apenas de uma palavra. Eu tive um momento muito difícil quando estava em Belém e foi um momento terrível que eu tinha ajudado uma pessoa e essa pessoa foi assassinada. E aquele foi um momento muito triste para mim, como pastor, líder daquela igreja que estava ajudando aquele crente. E aquela pessoa foi assassinada e um dia eu recebi apenas uma mensagem de um colega pastor e que me mandou no WhatsApp e eu nunca esqueci. Aquela mensagem foi conforto ao meu coração. Meus irmãos, às vezes nós precisamos apenas de uma palavra. E Deus usa você e Ele quer usar você para ser um instrumento de bênção para as famílias. Seja essa família que se preocupe com a vida espiritual do seu irmão. Seja uma bênção para o seu irmão. Famílias em que todos os seus membros estejam envolvidos no trabalho. Essa é uma família abençoada. Desde o seu filho, da sua esposa, todos que fazem parte da família. Que Deus te abençoe, meu querido irmão e irmã, e que você venha refletir nessa palavra. Seja uma bênção para todos, líderes, membros da igreja, e ame não apenas de palavra, mas com as suas ações. Que Deus em Cristo vos abençoe, e eu louvo a Deus pela sua vida, e que eu e você venhamos colocar em prática essa palavra. Sejamos assim como Áquila e Priscila. Ok, meus irmãos? Eu quero finalizar com uma oração e depois mencionar mais algumas pessoas aqui que estão acompanhando a nossa live. Querido Deus, obrigado, meu Pai, por estar mais uma vez aqui, ó Deus, e recebendo do Senhor o alimento, porque eu fui abençoado com a vida dos meus irmãos, Áquila e Priscila, que foram servos, que ajudaram o apóstolo Paulo, contribuíram no seu ministério, e que eu e meus irmãos sejamos bênçãos para nossos irmãos em nossa igreja. Pai Santo, nos abençoe. Somos frágeis, precisamos da Tua ajuda e queremos, meu Deus, interceder pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando. Pai de infinita misericórdia e graça, nos abençoe e nos ajude para sermos bênçãos para os nossos irmãos e líderes. Que venhamos contribuir para o reino de Deus. Pai, em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Muito obrigado a todos, que Deus vos abençoe. Mas antes eu quero orar, tá? Eu vou fazer a oração final da nossa programação. Eu convido você a fechar os olhos e, reverente, você vai orar comigo, ok? Oremos. Pai Santo, muito obrigado, meu Deus, por mais essa programação. Meu Pai amado, eu creio que Teu Espírito Santo tem falado aos nossos corações. E eu sei que a Tua palavra chegou até o coração
dessa pessoa que está nos assistindo. Meu Pai, muito obrigado. Eu quero te agradecer, meu Deus, pelo teu imenso amor, pelo agir do teu Espírito Santo. Continue, meu Deus, conosco. Nos ajude, Senhor. Fortaleça, meu Deus, a família dessa pessoa que está nos assistindo agora. Meu Deus, o Senhor sabe o que essa pessoa, essa família está passando. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor sonda e sabe o problema que essa pessoa está enfrentando. Meu Deus, usa da tua misericórdia e ajuda essa família. Ajuda esse irmão, essa irmã. Eu quero, meu Pai, interceder por eles. Pela nossa cidade, que tem se avançado, meu Deus, esse vírus. Cidade também de Santarém, toda a região. Lembro da cidade de Alenquer, onde também tem tido dados crescentes do Covid-19. Deus tenha misericórdia, meu Pai, do nosso estado, do nosso Brasil, das nossas autoridades, pois eu peço por eles. Pai Santo, pois assim eu oro, meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, e todos digam amém. Graças a Deus. Que Deus vos abençoe.